virou discussão, não é? Bem-vindos ao mundo do hardware. A treta mais recente tem a ver com VRAM, 8 GB de VRAM e como é que a AMD estava a justificar 8 GB de VRAM. Para quem acompanha hardware mais redes sociais, não percas muito tempo a ver, mas a treta mais recente tem a ver com a justificação para vender gráficas de 8 GB atualmente para gamers e portanto eu venho para aqui para deitar a linha para a fogueira. Mas passando alguma informação que talvez seja útil, não é? O que nós vemos há muitos anos é associar resolução a VRAM, o que é tecnicamente correto. VRAM e resolução resolução tem impacto na VRAM, mas ao mesmo tempo é uma técnica de espantalho que ainda vai resultando, não é? Portanto, vamos perceber um bocadinho como é que funciona esta coisa da VRAM e da resolução, porque é um bocado de espantalho, é. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Os bandidos. Portanto, quando começou esta treta, foi lá o outro da AMD, foi o Hardware Unbox, começaram todos à porrada, porque 8 GB, mas o pessoal joga em 1080p, anda aqui... E coincidiu com a altura que eu comecei a jogar, tinha começado a jogar, ainda estou no início, o Resident Evil Village, que eu nunca tinha jogado. É um bom exemplo, o Resident Evil é um excelente exemplo para vermos VRAM, porque é um jogo que utiliza mais VRAM que o habitual. Já o Resident Evil 7 tinha sido a mesma coisa, portanto, mas usam mais VRAM de uma forma boa. Usam muito a VRAM de uma forma boa. O que é uma forma boa? A qualidade visual que conseguem ter é muito superior àquilo que é normal, tendo em conta a exigência da GPU, aquilo que exige da GPU. Ou seja, tendo em conta aquilo que a GPU tem que trabalhar, parece que a qualidade gráfica é um bocadinho acima do que são outros jogos que exigem o mesmo da GPU. Mas a contrapartida é que é um jogo que para tirares partido precisas de muita VRAM. E quando vais aumentar coisas no jogo, resolução, settings, vais precisar de mais VRAM. Então é um exemplo perfeito, acentua um bocadinho o efeito que é em quase todos os jogos. Quase todos. Claro que há sempre exceções, quase todos. Vamos abrir o jogo e tu vais perceber porque é que falar de resolução e falar de VRAM por si só é um bocado enganador. Porque é verdade. Totalmente verdade, 100% verdade, não há dúvida aqui. Quanto mais resolução, porque foi uma das coisas que foram ditas, mas os gamers jogam em 1080p. É logo a técnica do espantalho. Como se a resolução fosse o primordial. E dá um tempo para cá. Foi intencional, foi de propósito que eu comecei a fazer isto. Quando eu comento VRAM, eu costumo dizer, por exemplo, se vis vídeos meus para trás onde eu comento este assunto, tu vais-me ouvir a dizer algo como, por exemplo, para quem prefere ou dá preferência a aumentar a qualidade gráfica, que passa, mas não termina, em resolução. Porque sim, resolução aumenta a necessidade de VRAM, mas se associarmos VRAM à resolução, primeiramente, estamos a querer dizer que a partir do momento, estamos a tentar passar a mensagem que a partir do momento que a resolução é mais baixa, está tudo bem, nada se passa aqui, não vejo problema nenhum, está tudo ótimo, e é uma grande mentira. E eu vou abrir o jogo. Estamos dentro e... mesmo com estes settings ainda, eu poderia dizer, para quem não acompanhasse isto, que nós estamos a utilizar algum tipo de Ray Tracing e muita gente iria acreditar, como por exemplo aqui o reflexo na madeira, mas não temos Ray Tracing nenhum, ok? Isto está totalmente sem Ray Tracing. E vamos por parte, vamos ver em cima o consumo de VRAM, que é, adivinha onde diz VRAM, ok? Estamos a utilizar 7.8 GB, portanto 8 sensivelmente, mas vamos ver quanto é que está a utilizar só o jogo. E relembrando uma coisa de um assunto de outro vídeo, onde eu disse, tu tens sempre que juntar mais VRAM àquilo que o jogo consome, dependendo do que é que tu usas. Estamos a ver aqui, o Resident Evil está a utilizar 4.46 GB. Portanto, não chega a 5 GB.
No entanto, a VRAM utilizada no total são 7.7, porque outras coisas estão a utilizar. Neste caso eu estou a gravar no próprio PC, aumenta um bocadinho mais, mas há sempre outras coisas que utilizam. Temos memória partilhada de 300 MB, portanto ele utiliza sempre um bocadinho o sistema utiliza sempre um bocadinho de memória partilhada, mas não é o foco aqui, a não ser que fosse mesmo preciso, e portanto a gráfica tem 16, está a utilizar quase metade do que tem disponível, mas o jogo em si está a utilizar 4.46 e de 4.46 passamos para quase 8. Se formos ver aqui as opções, eu estou neste momento apenas com algumas aspas a 1080p. Aqui vemos o jogo diz-nos que precisa mais ou menos de 4 GB, portanto o jogo está a utilizar um bocadinho mais de 4 GB, mas teoricamente com estes settings, se a gráfica tivesse 4 GB, teoricamente o jogo iria correr. Poderia não correr por outros motivos, mas não por falta de VRAM, tudo na teoria, não é? E portanto estamos a 1080p, não temos FSRs. E tenho isto aqui, tipo, pus muitos settings, abaixo do mínimo, portanto, podes ver os settings, isto não é nenhum preset, eu marquei mais ou menos assim a olho. Portanto, vamos voltar para trás, este jogo tem o sistema mais... que nem consigo usar um adjetivo para o menu, tens que carregar no botão direito do rato para andar para trás, porque para que utilizar o escape como qualquer outro jogo, porque memória muscular é uma coisa que é relevante, então em vez de carregares um escape, tens de carregar no botão direito do rato para andar para trás. Obrigado aos inteligentes. Bom, mini rant à parte, portanto estamos a utilizar quase 8 GB, vamos apenas, porque essa é a discussão, vamos apenas, sem mudar absolutamente mais nada, vamos mudar a resolução. Vamos pôr em 4K. Porque segundo a NVIDIA, a AMD e papagaios que imitam o que diz a NVIDIA e a AMD, VRAM e resolução é VRAM e resolução. O que manda na VRAM é a resolução, não é? É o primordial. Portanto, ele diz-me, assim é para manter, ele diz-me que agora precisa de 4.65 GB o jogo. Vai usar naturalmente um bocadinho mais, todos os restantes settings são os mesmos. Portanto, agora estamos em 4K. Deixa só confirmar que ele não ativou nenhum tipo de upscaling automaticamente por eu ter mudado a resolução. Não, está off. Ok, e estamos a utilizar 1,2 GB a mais ou menos, agora até baixou. Portanto, estamos a usar um bocadinho a mais. Portanto, estávamos a usar quase 8, estamos a usar 9. O próprio jogo está a utilizar 5.6, portanto também estamos 1 GB ao próprio jogo. Portanto, a primeira coisa é o facto do jogo estar a utilizar menos de 6 GB não quer dizer que tu não vais precisar de 8, porque outras coisas no computador, no sistema, outros programas vão utilizar VRAM, e eu nem tenho nenhum browser aberto com um vídeo, que muitos de vocês jogam a ver vídeos, portanto é preciso mais cuidado com isso na questão da VRAM, e portanto aumentamos 1 GB, porque passamos de 1080p para 4K e aumentamos 1 GB. Claro que a proporção em que isto vai aumentar vai variar muito de jogo para jogo, mas mais uma vez a discussão é VRAM é necessária, mais necessária ou menos necessária conforme a resolução. Portanto, agora vamos aumentar. E podes ver, estamos a 60 FPS, porque está com V5, e a gráfica está a usar 130 W, portanto, ela na prática está a trabalhar tipo a metade. Vamos aumentar a qualidade gráfica, é um jogo single player, portanto, muitos de vocês vão fazer isto se possível. Vamos aumentar aqui. Max. Vamos deixar o Ray Tracing off até. Este é o... ok. Shadow Quality no máximo. Estas duas coisas eu deixo em off antes que me esqueça, porque é mesmo uma coisa que eu normalmente odeio nos jogos. Portanto, ele agora diz-nos que precisa de 12 GB. 12.7.
Uma coisa importante que eu me esqueci de referir é que estamos, neste exemplo, está a ser usada uma gráfica de 16 GB e dentro do jogo tu viste que mostra menos, e que 16, 12 ponto tal, porque este jogo em particular faz uma coisa muito boa, daquilo que eu tenho, que já tentei alertar, que há mais coisas que utilizam memória, e o que o jogo mostra é aquilo que tem disponível, já descontando o resto que está a ser usado para outras coisas. O que tu estás a ver agora é gravado apenas com a Steam e o jogo aberto, e portanto tu podes ver que já temos quase 14 GB dos 16 em vez de 12 ou o que é que aparecia, depende, não é? Portanto, este jogo faz uma coisa interessante, que é, já te mostra o que é que sobra depois do resto, não é? Acho que mais jogos deviam fazer isto, ajudava a chamar a atenção que, o jogo precisa de 7 GB e tens 8, mas tens que fechar o resto dos programas, não só tens 6, percebes? E estamos a utilizar 10 já. A expectativa do próprio jogo é que pode precisar até 12, ok? Conforme a situação. E neste preciso momento estamos a usar 10,5, mas vamos ver quanto é que o jogo está a utilizar. O jogo está a utilizar 7.3. O próprio jogo, ou melhor, o jogo individualmente está a requisitar aqui 7.3 GB. Portanto, começamos com 4 ponto tal, passamos para menos de 6 e agora estamos com 7. E se eu voltar a baixar para 1080p? O jogo continua-me a dizer que precisa até 12 GB, pode precisar de 12, e estamos a utilizar 10. Portanto, a primeira coisa é, as proporções em que isto muda varia um bocado de jogo para jogo. Mas atirar a atenção para o 4K é uma forma, ou 1080p, depende do argumento, é uma forma de tentar manipular a opinião. Porque tu podes esgotar a VRAM jogando a 1080p. Depende do jogo, depende da tua preferência. Eu aqui estou a baixar um bocadinho a qualidade de algumas coisas, já vais perceber porquê. Só um tiquinho abaixo. Estamos até com o primeiro FSR, estamos em 4K com o primeiro FSR ativado, de primeira geração, portanto, ele é horrível. A gráfica está a usar tipo 120, 130 Watt, portanto está a trabalhar a metade. Se eu desligar o FreeSync, o V-Sync, isto vai para quanto? Quantos FPS? 180, sendo que a gráfica está com undervolt ilimitado a 212, portanto isto iria se calhar para os 190 com esta gráfica, whatever. E portanto, tu podes dizer assim, mas eu não preciso 100, e isto na nova 9060 XT, isto se calhar iria ter um pouquinho menos, portanto se calhar ia ter 160 FPS, estou apenas a especular, 160 FPS e tu podes dizer assim, mas eu não quero jogar a 160 FPS, eu quero jogar a 60 FPS e quero aumentar a qualidade gráfica. O que é que iria acontecer? Segundo a AMD, ou a Nvidia, porque aqui a filosofia é a mesma, estaria tudo bem, porque tu estás a jogar a 1080p. E o que nós acabamos de ver, e isto tu podes fazer em casa com quase qualquer jogo, porque vai funcionar da mesma forma em quase qualquer jogo, é que a qualidade gráfica, independentemente da resolução, muitas das vezes vai ter o mesmo ou mais impacto até que a porcaria da resolução. Então para que focar-nos na resolução? Porque é a técnica do espantalho. Olha que 8 GB com uma gráfica de centenas de euros pode ser um bocado traiçoeiro, pode induzir em erro, pode... Não, porque as pessoas têm um monitor de 1080p em casa. Se isso não é uma justificação, melhor, se esse não é o maior requisito, mas tem sido a maior justificação, significa o quê? Tal como em qualquer discurso de qualquer PR, significa que a justificação não é correta. E aproveito para mostrar, o jogo está com um FSR de má qualidade, que é o primeiro, não está no máximo e não tem Ray Tracing, e diz-me, por exemplo, que é para eu bater no ceguinho, é para aí a 10ª vez que eu estou a insistir nisto, se esta madeira não parece madeira, diz-me tu, a mim parece-me madeira, e os reflexos da luz e as sombras, reflexos e sombras na madeira, se não parecem que estão a ser reflexos minimamente reais, sombras minimamente reais e numa madeira que parece minimamente real. E quando nós chegamos muito perto da madeira, a madeira continua a parecer madeira, inclusivamente aqui nestes reflexos. O reflexo da madeira, da lareira, aqui nesta mesa, continua-me a parecer vamos só chamar semi-realista.
As sombras aqui neste trabalhado de madeira, parece-me, está ótimo, está top. Está top. Portanto, quando nos dizem que precisamos de Ray Tracing, não precisamos de Ray Tracing. Ou não precisamos da forma como nos têm tentado vender. Precisamos que as pessoas acreditem que, até porque é isso que estão a adotar em jogos, que é retirar técnicas antigas de iluminação, sombras e reflexo e não sei o quê, diminuir ou retirar técnicas antigas para parecer que o Ray Tracing é a única forma de reproduzir algumas tentativas de reproduzir algumas formas de realismo que sempre houve e foram sendo cada vez melhores em substituição do Ray Tracing. Porque o Ray Tracing é tão mais pesado e ineficiente que é ótimo para tentar vender novas gráficas, quando o que nós precisamos é primeiramente de bons jogos que as pessoas gostem de jogar, independentemente da qualidade gráfica, e a qualidade gráfica como um extra. E precisamos de técnicas eficientes para a qualidade gráfica e não técnicas de brute force, porque o Ray Tracing tem sido apenas um brute force até agora, em vez de uma forma eficiente. E quando olho ali para o chão, com a luz que vem de fora, parece-me simplesmente algo realista. E o jogo não está no máximo e não tem Ray Tracing. Até porque isso ajuda a pesar, o Ray Tracing ajuda a pesar, e para pesar é preciso utilizar upscalers, e os upscalers muitas das vezes introduzem o quê? Mais necessidade ainda de VRAM. Vamos ativar o Ray Tracing, que nos foi vendido como uma salvação da humanidade. Está no máximo, está no máximo. Portanto, a gráfica precisa trabalhar mais, consegue manter os mesmos FPS com margem, mas precisa trabalhar muito mais, percentualmente falando. E, mais uma vez, até porque isto é da era, este jogo foi lançado na era onde nos começaram a tentar vender que sem Ray Tracing não havia assim muito futuro para aumento de... Eu só quero que me expliquem o que é que está assim tão diferente no jogo que o jogo vai ser diferente. Que eu vá jogar isto, que seja uma experiência diferente de gameplay. Eu estou a passar nos mesmos sítios onde passei há bocado, tenho Ray Tracing no máximo. Se isto fosse uma RTX 2060, que era o que estavam a tentar vender na altura, e pasmem-se, porque não é mentira, a 2060 foi vendida como uma gráfica de 1440p, com 6 GB, podem-se fazer piadas, portanto o argumento muda conforme a situação. Eu quero que me digam o que é que está diferente no jogo que justifique muito mais peso gráfico e que mude, principalmente, que mude a experiência de jogo. Que eu vá ter uma experiência diferente de jogo. O que é que mudou? Eu sou 100% a favor de... O mais importante é o quão divertido é o jogo para ti. Isso é o mais importante. Mas se nós conseguirmos que o jogo seja visualmente mais atrativo, sou muito fã, adoro. Agora, uma coisa tem que compensar a outra. Porque se precisamos de vender o corpo, a alma, os rins, tudo, para comprar o hardware que aguenta o Ray Tracing, ele tem que valer a pena, certo? Encontrei uma diferença. Aqui um reflexo ali no chão que desapareceu. Ou mudou. Sei lá, se tu quiseres jogar o jogo a olhar para o reflexo neste tipo de pedra, talvez notes que fica um bocadinho diferente. O que é que mudou? O que é que mudou naquilo que tem sido o motivo para aumentar de 500 para 1000, de 1000 para 2000, de 2000 para 3000 o preço das gráficas? O que é que mudou aqui, pá? Deu para passar a mensagem? É óbvio que é verdade, do ponto de vista objetivo e técnico, que maior número de pixels se traduz em mais necessidade de VRAM. O que é uma grande palhaçada, estupidez e a técnica do espantalho é que a partir do momento que a resolução é mais baixa está tudo bem. Não está tudo bem. A necessidade de VRAM não se determina com base em resolução. Determina-se com os settings do jogo. Se tu preferes mais FPS ou mais qualidade gráfica, primeiramente isso, depois a resolução e como extra, quantas coisas tu tens, quando tu estás a jogar um jogo, é literalmente mais só o jogo ou tens mais programas que utilizam VRAM abertos? Porque como tu acabaste de ver e eu já tinha dedicado um vídeo a isso, tu podes ter 1, 2 ou eventualmente 3 GB a mais de VRAM. Nem toda a gente utiliza o PC como se fosse uma PlayStation, onde dá boot e abre o jogo, não é? Vai de cada um.
Portanto, é preciso ter em conta isso tudo. E da próxima vez que ouvirem alguém de PR ou os papagaios da internet que repetem o que o PR das empresas diz, a dizer não, porque a resolução, porque a VRAM, porque esta resolução. Foda-se a resolução! Não é, e muitas das vezes, sequer o principal fator. Vai ser o segundo fator. Então para que focar nisso? Estratégia. Dizer algo que tecnicamente é verdade e esconder o quão relevante ou irrelevante é, apesar de tecnicamente ser verdade. Beijinhos à prima.